Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Esse é o melhor programa de cultura da nossa região, que fala de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores e da boa música. É uma hora de pura interação com o nosso eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade e de toda a região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Sempre nos encontramos aqui, na TV Câmara e na grade da TCM Telecom, todos os sábados, às 19 horas, com o nosso programa Academia ou Memória Acadêmica Trajetória. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS, motivado pelo sonho da interação das diversas academias, dos diversos escritores, assim como produtores de grandes leitores, grandes pensadores e futuros escritores. Para essa entrevista, a nossa convidada é a escritora Vânia Reis, que faz parte da Academia Feminina de Letras e Artes Mossoroense, AFRAM. Logo após a parte da entrevista de Vânia Reis, estaremos conversando um pouco com a nossa querida doutora Liana Carla Lacerda, que vai nos trazer informações do mundo jurídico, do mundo social e das ações sociais. E para iniciarmos, você que está em casa vai ouvir um belo hino da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS. Esse hino, ele tem letra e composição de Tony Moraes, arranjos de Gideão Lima, professor da universidade, nas vozes de doutora Welma Menezes, soprano, Paulo Fernandes, barítono e Dani Melo, contralto, acrescentado da linda voz do tenor Marcos Lima. Ouçamos o hino da ACJUS. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, belo berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma
Hoje está conosco a escritora Vanja Reis. Aí você está perguntando, quem é Vanja Reis? Você que está em casa, sentado nesse momento nos ouvindo. Vanja Reis é uma moçoroense, nascida no dia 17 de setembro de 1959, natural da bela e quente Mossoró, aqui no estado do Rio Grande do Norte. É filho do casal, por coincidência, tem meu nome, Alfredo Evaristo dos Reis e Adalgisa Freitas dos Reis. Vanja tem uma formação acadêmica em letras vernáculo, língua portuguesa, pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN. Anda foi bancária durante muito tempo ali no Banco Itaú S.A., onde exerceu sua função em 5 de 12 de 1985, sendo seu primeiro e único emprego. Atualmente é aposentada, utilizando as técnicas contábeis. Tornou-se nacionalmente conhecida pelo recebimento do prêmio literário emitido pela FENABRAN, Federação Brasileira de Bancos, através do concurso de poesias em São Paulo, no ano de 1999. Vanja publicou alguns livros, sendo ele Hora Máxima, 1992, a autora relata fatos vivenciados correspondentes à realidade transitória entre a vida e a morte, que daqui a pouco ela vai falar. Também lançou Setembro, em 1995, livro mágico, onde a autora cria uma desmistificação. Que coisa bonita. Desmistificou o mês de setembro, o mês que ela nasceu, E sobre o signo de Virgem. Eu também sou de setembro, virginiano, 2 de setembro. Terceiro livro que Vanja lançou é Suspiro Lírico, em 2000. Traz o título mesmo, descreve que é um suspiro sobre a literatura, sobre o lírico. Sensibilidade, em 2002, onde impera o feminismo, o lado da mulher, do erotismo, onde a espinha dorsal do livro é a sensibilidade da alma. Também Vanja participou de diversas publicações, como a antologia Café e Poesias, nos volumes 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Também poemas publicados no livro literário, volume 3, Café e Poesia. Ela é membro da Academia Feminina de Letras e Artes Moçoroense Afran, ocupando a cadeira de número 29, tendo como patrona Clarice Lispector. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Ricardo Alfredo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, a TV Câmara e a TV TCM Telecom. É com imenso prazer que eu estou aqui diante de vocês para me expor um pouco de mim e um pouco do meu eu como poetisa. Como o Ricardo Alfredo já relatou, sou escritora, tenho 4 livros lançados e faço membro da Academia Feminina de Letras e Artes Moçoroense Afran e também participo da Confraria Café e Poesia. E eu digo que escrever para os papéis as nossas coisas sentidas é um dos itens da vida, somos todos em comum. Sinto, relato, toco, pressinto. Somos todos os índios, nus ou vestidos, oprimidos ou fartos de inseguranças contidas, quando sabemos o tanto quanto estamos perdidos, Ricardo Alfredo. Que coisa linda. Certo. Está querendo participar conosco uma das suas amigas de academia, que é Wanda Jacinto. Wanda, ela vai participar agora citando um poema seu. O poema é Loucura, que Wanda gosta muito, e eu estive conversando com ela. Wanda Reis, eu tenho um poema dela que eu gosto de recitar. É Loucura, eu quero participar disso, é bem-vindo. Vamos ouvir, você que está em casa, um dos belos poemas de Vanja Reis, declamado pela poetisa Wanda Jacinto. Ouçamos o poema Loucuras. Olá, vamos poetizar o nosso dia. A minha maior loucura é pensar que sou normal. Penso. Logo,
Se a mente mente gerando medos e conflitos, o eu se assusta. Já não sei se corro, se paro ou pulo. Quando o subconsciente grita, a consciência cala. No bloqueio do poder de segurar essa onda, o inconsciente logo se atrapalha. No querer pensar ser normal, é mesmo uma grande loucura. A lucidez está me deixando louca. Quero ficar louca para ficar lúcida. Poema Loucura, da poeta moçoroense Vanja Reis. Depois desse belo poema de Wanda Jacinto, o poema é de Vanja Reis, mas quem está ali declamando é a poetisa Wanda Jacinto. Wanda, obrigado. Você que está em casa que ouviu deve ter achado lindo como eu também achei. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevistada de hoje, que é Vanja Reis. Vanja, nos fale um pouquinho aí da sua infância, sua trajetória educacional. Por que eu sempre pergunto isso? Por um motivo. Qual? Nós temos alunos, e eu acessoriamente faço outras coisas na vida, mas eu sou educador nato. Então, nós temos alunos de 7º, 8º, 9º ano, 1º, 2º, 3º ano, alunos de universidade, que sempre nos acompanham. E esses alunos, quase todos de família humilde, como eu sou, oriundos de família humilde, eles se espelham naquelas pessoas que são vitoriosas, como você, Vanja Reis, que é uma vitoriosa. Nos fale um pouquinho sobre a sua trajetória, sua infância, em que bairro foi, e sua trajetória educacional. Eu sou do bairro Paredões, né, perto da Cobal, e minha infância foi uma infância feliz, Ricardo, porque eu tive o prazer ainda de correr pelas ruas, de brincar com as outras crianças. Eu tinha a liberdade de viver com o outro, diferentemente de hoje, né? Que hoje as crianças estão isoladas dentro de 4 paredes, fora do mundo e do sentimento pessoal com o outro. Meu colégio, eu estudei no Colégio Antônio Gomes, né? Nos Paredões, estudei no Colégio Estadual, certo? E também fiz o normal, certo? No Colégio Pequeno Príncipe. E fiz minha faculdade de Letras Vernáculas na UERN. E isso, para mim, quando fiz minha faculdade, isso eu me cobrava muito, porque eu parei um tempo que eu fui trabalhar. E eu me sentia um pouco, faltando um pedaço em termos de concluir meu estudo. Então eu saía do primeiro eu fui fazer em Aracati, na UVA. Eu saía do banco todos os dias, às 6 horas, a van me pegava, eu ia para Aracati, chegava em casa todos os dias, 12 da manhã. E isso foi me cansando, aí eu fui transferida para a UERN, foi quando eu concluí meu curso. Que coisa boa. Então, é uma batalha para você trabalhar, estudar, requer muito tempo, que às vezes a gente não tem disponível. Eu trabalhei minha vida toda, meu primeiro emprego foi no Banco Itaú. Eu trabalhei 34 anos, foi meu primeiro e único emprego, numa instituição privada, e confesso a você que muita pressão, uma coisa castrante, você viver sobre metas, você ter que atingir suas metas, você ser obrigada todo dia ter que cumprir vendas, metas abusivas. E eu fui vivendo dentro desse contexto. E dentro desse contexto não me saiu a veia poética. Eu cheguei a escrever dentro do próprio banco, no momento que um cliente falava, eu escrevi uma coisa ali, eu estava mirando, sentindo o clima das pessoas que estavam ao meu redor. E dentro desse contexto, mesmo dentro do banco, eu escrevi um poema, aliás, 2 que conferem, ridículas gravatas, aquelas que lhes apertavam o pescoço. Não por elas, digo, as gravatas, mas pelo nó não bem apertado, para que lhes fizesse sufocar a pose da hipocrisia. Homens assim, eternamente tontos, passando as mãos em colarinhos brancos. Homens assim, temos aos montes, Ricardo, nos aprisionando e tanto. E dentro dessa nossa vida, eu vendo esse mundo voltado, globalizado,
as crianças aí hoje estão vivendo em megabytes, computadores, estão à mercê dos sentimentos. E eu disse assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou descrever alguma coisa sobre isso. Isso foi extraído também dentro do banco. Inclusive está nesse livro meu, que é Sopro Lírico. Certo? Foi quando eu misturei um pouco do meu eu e o mundo do meu trabalho e o meu desenvolvimento ali como ser pessoal e trabalho. E eu digo assim, vou programar o meu lugar do futuro. E entre fios e metais, digitar uma senha secreta para ser eu mesma o controle remoto dos meus atos, a isolar o inimigo vírus da razão. Vou seduzir em cores no painel, a visualizar programas e tapes, até namorar no visor da comunicação. E somente fazer amor por telepatia, gozar no celular, programando orgasmos múltiplos, gerando robôs eletrônicos na mídia dos teus pensamentos. E em teus códigos todos, ser eu a tua informática. Que coisa boa. Então, Ricardo, hoje eu vejo que a poesia é uma fonte que ainda deixa restos e que vai resgatando o sentimento das pessoas. Elas estão totalmente voltadas para um mundo rápido. O mundo hoje está rápido. O mundo não quer, principalmente ler. Você tem que cortar até suas palavras. Hoje é um mundo líquido. Vivemos num Tudo mundo líquido. Tudo muito líquido. Onde nada é fundamental, nada é sólido. As amizades, eu prefiro ter 1 milhão de amigos, isso na internet. Como canta o rei Roberto Carlos, eu prefiro ter 1 milhão de amigos. Eu prefiro ter 5 amigos que eu conte nos dedos, mas que sejam amigos na hora da dor e da alegria. Vângela, nos fala um pouquinho sobre seus pais. Meu pai era Alfredo, né? Hoje está no céu. Minha mãe, Adalgisa, também que está acompanhando. Meus pais foi um homem de trabalho. Dentro de Mossoró, acho que todo mundo conheceu, muita gente mais antiga conhecia meu pai. Ele era conhecido como Alfredo da cachaça. Não que ele bebesse, pode ser que meu pai nunca bebeu, mas ele vendia o aguardente. Naquele tempo, o aguardente era buscado em Capuí. E eu lembro que lá em casa ele tinha um galpão e que tinha aqueles barris de madeiras, não sei se hoje já está em extinção. É difícil encontrar, é carvalho, normalmente aquela madeira. É isso, e ele fazia e vendia o produto. Então a vida do meu pai foi esse comércio. Depois que foi surgindo essas industrializadas, as cachaças Pitu, aí as coisas a indústria foi tomando conta dos menores de varejo. Enfim, meu pai e minha mãe foi uma dona de casa, sempre voltada para nós, filhos, cuidando dos filhos, como era a mulher, né, da minha mãe, talvez da sua, ela voltada para o lar. Vivia para o lar e para cuidar do esposo e da família, certo? Então, consequentemente, essa foi meu paralelo de vida. Seu desenvolver como criança e como adolescente, não é? Mas assim, como surge essa veia poética? Existe alguém na família ou você nasceu? Olha, existe ainda uma controvérsia mundial nas literaturas. Eu sou um ávido leitor, gosto de leituras, né? Eu acho que quando eu morrer, a única coisa que eu vou querer que bote no meu caixão é um livro. E eu já sei até qual é, né? Um livro que eu tenho grande paixão. Eu, quando era menino, incrível, vocês podem até em casa ignorar, porque alguns me conhecem, mas o cara é um doutor, ainda diz essas coisas. Eu digo, eu quando era menino, eu tinha uma grande paixão, e tenho, era a leitura bíblica. Aí eu achava que ia me proteger se eu dormisse agarrado com a Bíblia. Que coisa engraçada, né? E hoje eu tenho uma mania, você que está em casa não tem a obrigação de seguir nenhum desses conceitos, preceitos. Isso são paixões que surgem. Eu tenho mania de ler a Bíblia ainda, apesar de toda a dificuldade que nós encontramos, principalmente na tradução de João Ferreira de Almeida, né? E as religiões tomaram um rumo esquisito. Ser religioso, pastor, me perdoe. Religião, para mim, sou da área de teologia também, e você só me vê como um doutor, mas a religião tomou um rumo esquisito na nossa geração, o amor ao próximo se perdeu. Mas voltando para cá, Vângela, como surgiu essa sua veia poética? Foi de forma que era como se tivesse algo dentro de mim. Desde cedo, eu lembro que eu sentia a necessidade de escrever.
de escrever. Eu lembro, Ricardo, que é interessante, não tem aquele santinho das pessoas Eu sei. que botava fotozinha e escrevia. Você acredita que um dia eu peguei, eu estava assim, eu vou fazer isso, porque quando eu for, é meu, eu escrevi. Aí eu peguei e fiz, Ricardo, eu desenhei no papelzinho a foto e fazendo minha poesia. Quando eu terminei, eu disse, fala, não, isso daqui não dá certo não. Mas aí a minha inspiração foi surgindo assim, é uma necessidade. É uma necessidade que eu tenho de costurar as palavras. Eu sou uma artesã das palavras. Eu costumo dizer que ela me faz viver, ela me dá vida. E através dela eu absorvo o meu tempo. Ela me alimenta. Eu me alimento da palavra, da poesia. Ela preenche meus dias, certo? E até a solidão fica mais bonita. É o amor, eu faço os versos do meu eu como pessoa, primeira pessoa, e também eu escrevo um imaginário, certo? Escrevo um imaginário dentro de um mundo que eu vejo que está caótico e precisamos muitos de versos e poemas, poesias, para sobreviver com mais dignidade, com mais amor dentro de nós. É verdade. Você tem um espírito poético antigo mesmo. Gente, a gente retorna já, nós vamos dar uma paradinha, tomar um copo com água, né? Você que está em casa aí, aproveite e volta rapidamente à tua sala para acompanhar a nossa entrevistada de hoje, que é Vanja Reis. Outra coisa importante é meu agradecimento a você que está em casa especialmente. Eu tenho encontrado às vezes, todo mundo me conhece, sabe que eu tenho uma gama, uma diversidade de funções. Mas raramente, assim, quando eu vou a um supermercado, não é coisa, sempre é raro, eu encontrei essa semana Antônio Caldas. Lembrei do nome. Seu Antônio, o senhor me falou que era escritor de versos, de poemas, né? Eu lhe agradeço por estar sempre nos acompanhando, pelas palavras carinhosas com que o senhor me falou naquele supermercado. De uma beleza extrema, um homem simples, mas com uma alma bela. Me parou, pediu desculpas, eu não quero lhe incomodar, doutor, mas eu queria dizer duas palavras, sabe, Vanja? A gente fica um pouco assim emocionado, um homem daquele que a gente vê, que é um homem simples. Ele diz, doutor, eu também escrevo poemas, certo? Acompanho o senhor na rádio, na FM 105, de 10 a 11, quando o senhor está lá, e quero lhe agradecer. Eu disse, agradecer o quê? As entrevistas eu tenho levado pessoas, eu tenho mostrado a meus netos os exemplos de vida. Antônio Caldas, obrigado pela sua generosidade para com um simples servo do grande arquiteto do universo, que sou eu, um mero aprendiz da vida. Vamos tomar um pouquinho de água? Voltamos já. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeito ou prefeita e vereadores. É no município que você tem mais possibilidade de exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas relacionados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são exercidos pelos municípios, mesmo que o programa seja estadual ou federal. Além disso, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras de hoje podem ser líderes estaduais ou nacionais nas próximas eleições. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu prefeito e dos seus vereadores. Estamos de volta com o programa Memória Acadêmica Trajetórias. Esse programa é patrocinado, organizado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró e tem atualmente como apresentador eu, Ricardo Alfredo. A você que está em casa nos acompanhando e sempre nessa audiência participativa, o nosso forte abraço. Que o Rei Eterno vos abençoe. Está conosco Vanja Reis, que é escritora imortal da Academia
feminina de Letras e Artes moçoroense, a Fran. Vângea, o papo estava bom. Estava bom. Agora eu queria que você voltasse um pouquinho, você já falou, mas eu queria que você voltasse um pouquinho, nos falasse da sua trajetória, porque você continuou sendo bancária, mas voltou aos bancos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, no curso de Letras. Nos fala um pouquinho dessa trajetória. Foi de grande engrandecimento para mim a UERN. Dentro da UERN eu desenvolvi até o meu lado de escrita poética, certo? Foi de grande aprendizado, uma faculdade de grandes professores, que muito me ensinaram, que muito aprendi. Eu lembro que dentro tínhamos matérias, inclusive a gente fazia muitos seminários, eram seminários que a gente ficava aplicando, né? E dentro, eu lembro bem da UERN, que isso fez me enriquecer até meus trabalhos como escritora, porque dentro eu assimilei muito conhecimento da linguística e meus professores excelentes, maravilhosos. E eu lembro que foi falar sobre interjeição, teve uma apresentação de um seminário sobre interjeição. E eu fiz um poema. Em cima da matéria que eu assistia, eu fiz um poema, que o poema foi interjeição. E esse poema, teve professores lá que divulgaram meu poema, interjeição. Não vou recitar para vocês, que é um poema grande e que não posso recitar agora. Mas a UERN, para mim, é o que me tornou uma pessoa melhor em termos de educação, em termos de conhecimento, e engrandeceu o meu trabalho como escritora. Que coisa boa. A universidade, ela tem essa capacidade, a universidade tem essa capacidade de criar moldes pessoais de vida, né? Eu fui aluno de algumas universidades já. A pessoa às vezes também me pergunta, você não jogava bola? Jogava, gente. Tudo que um ser humano normal fazia, eu fazia. Agora existem paixões, eu estudava, e como gosto de estudar. E interessante que hoje, Evangelho, olhando para você, estava me lembrando, eu ainda pretendo fazer um curso superior. A pessoa, mas depois de 5, depois de um mestrado e um doutorado, você vai fazer? Vou. Eu tenho uma intenção ainda de fazer um livro, que eu comecei e não terminei ainda, A Mente Criminosa, e para isso eu preciso fazer um curso de psicologia. E eu estou avaliando em que horário eu vou fazer isso. Mas eu quero fazer. Mas voltando aqui, Ivângela, você nos falou um pouco da sua atuação como bancária, né? no Banco Itaú. É interessante que você já passou por diversas áreas, indiretamente ou diretamente, né? O poeta tem esse poder. Mas eu queria que você me descrevesse um pouquinho e falasse sobre um prêmio literário que você ganhou. Você estava no banco, trabalhando, e participou de um concurso da FENABRAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, concurso de poesias que foi em São Paulo. Como aconteceu, como você ouviu falar e como foi sua participação lá? Eu estava no banco e eles lançavam programas sociais, e dentro deles tinha poesia, arte, pinturas, né? Todo tipo de dons que você tivesse. E chegou, inclusive, uma pessoa disse, Vângela, vai haver esse concurso, vamos mandar um poema seu? Eu disse, vou mandar. Mandei. A pessoa mesmo que escreveu para mim, eu disse, peguei esse, escreveu e mandou. Eu estava no Piauí, isso eu mandei um mês, eu entrei de férias. Eu estava no Piauí quando de repente o telefone toca. Aí era de São Paulo. Vângela, eu estou ligando aqui da instituição da FEBABRAN e que você foi candidata a ganhar o prêmio de poesia, melhor poesia da nossa escolha, nossa seleção. E esse poema, Ricardo, diz assim, Deus não me concedeu o palco como artista que nele pisa. Deus não me deu o dom do cantar, das artes plásticas, da atriz ou do palhaço a fazer a sorrir. Mas dos olhos, as retinas para vê-los em cena no descrever do ato. Calada, sem público, o íntimo e o sentido da vida me comprazem. Faz-me ver e sentir tal qual um crítico da dor. Assim me fez Deus, com sabor de aplaudir de pé. Que coisa linda. Inclusive, eu tenho um livro da FEBABRAN, que eles enviaram para mim, 3 exemplares, lindíssimo, encadernação perfeita, e que está lá meu nome dentre os outros candidatos que foram de outras atividades de artes.
Que coisa boa. Isso é interessante. Mossoró. Eu escrevi ontem, eu escrevi para alguns jornais, né? E Mossoroense foi o que eu escrevi ontem. Eu escrevi para Mossoroense um artigo sobre Mossoró. Por que eu estou dizendo isso? Mossoró é uma terra abençoada. Muito, muito. Porque daqui a sul tem muitos poetas, muitos repentistas, mas Mossoró supera em pioneirismo, em cultura, até porque é uma cidade privilegiada, está entre duas capitais, Fortaleza no Ceará e Natal aqui do Rio Grande do Norte. E a gente, ouvindo você, Antônio Clóvis, ouvindo Glauter Alencar, ouvindo os repentistas de Mossoró, a gente fica emocionado. Quem gosta de cultura, né? Que é uma pena que muita gente não dá muita importância. A gente fica emocionado, parece que a água de Mossoró tem um saborzinho de criar poetas e escritores. E dentro, por exemplo, da academia, a FLAM, há um leque de coisas maravilhosas, de mulheres empoderadas, mulheres que mostrando seus talentos, mostrando para que elas vieram para esse mundo, né? E também uma coisa prazerosa que é o Café e Poesia, que é o encontro de amantes da poesia. Ou seja, é um grupo, né? Que a gente se reúne, como você falou, pessoas maravilhosas, Dulce, é uma das nossas, Dulce Cavalcante, Wanda Jacinto, Raimundo Lopes, Cláudia Arcanjo, Padre Guimarães, então, e entre outros, não vou citar todos. Se for citar, a gente passa o dia todo aqui. E é um encontro maravilhoso. Esse encontro reúne a gente que é uma reunião só de prazer, poesias. Poxa, a gente, olha, eu já escrevi, como todo mundo sabe, alguns livros, né? Uma diversidade na área jurídica, na área teológica, na área social. Eu gosto de diversos temas, eu sou meio eclético nessa área, né? E tenho lançado muitas teses e teorias, jornais, revistas, já assinei algumas revistas, a própria revista da África, eu participei como base jornalística, né? Eu que assino. Que tem como Tânia Mar, como nosso presidente. Exatamente. Maravilhosa. E dos meus livros que eu já lancei, o que eu tenho grande paixão é um que tem o título Pensamentos de um Teólogo, né? Esse Pensamentos de um Teólogo, houve até um certo mal-estar, porque ele deixa nu as teorias, e as teorias, principalmente na minha área, que eu sou uma pessoa que tem paixão pelo Evangelho e pelo cristianismo, ela deixa assim, um certo mal-estar quando você torna nu. Por exemplo, eu escrevi dentro do meu livro O Comércio da Fé. E isso gerou um grande problema, porque alguém destacou do livro e colocou em muitos Facebooks da vida, né? Principalmente alguns arcebispos que me ligaram, eu vou botar aqui no meu Facebook, liguei só para lhe avisar mesmo. Ou não foi uma permissão, foi uma convocação. O Comércio da Fé que eu escrevi, aliás, um texto que não tinha objetivo de magoar ninguém, nem trazer nenhuma polêmica, mas a verdade nua e crua do Evangelho atual. Bom, esse é o livro que eu tenho uma grande paixão, e às vezes eu leio eu mesmo no livro, né? Meus pensamentos, chama-se Pensamentos de um Teólogo. Qual o livro que você tem grande paixão por ele? Grande paixão, eu tenho sensibilidade. Apesar de todos esses meus rebentos, né, que são meus filhos, e todos eles eu tenho um grande carinho. De um filhos. Eu arranco cada pedaço, cada página, mas eu tenho uma sensibilidade, uma coisa mais latente dentro de mim. Nesse livro eu relato um pouco da nudez da mulher, da sexualidade, do sexo. E isso, às vezes, me deixa a questionar, alguns questionam, mas você descreve isso despudorada, alguma coisa que deixa certo, com uma coragem, me questionaram uma coragem. Digo, mas uma coragem, a nudez é tão linda, o prazer é tão lindo. E eu escrevi um poema assim, desabotoe o meu sutiã. Ele faz parte de mim, mas não de ti. Deixe-me assim, nua, sentindo-me uma deusa inteira e só. Penetre em mim. Minha alma a mim não pertence nem a ti. E assim, cansados e nus, corpo e alma, molhados em suor, eu sem ti, tu sem mim, a sós. Que coisa linda. Então, esses poemas nascem de mim de uma maneira que questionaram até se tinha direcionamento às pessoas.
Mas eu descrevo, certo, o sentimento está. Mas existe uma coisa imaginária, uma coisa que você vai criando, você vai formulando palavras e vai juntando para que fique uma coisa que você goste. Quando você passa para o outro, você espera que ele se identifique com alguma coisa, porque a partir do momento que eu lanço uma poesia, ela deixa de ser minha, ela é de todos. É um pedaço de mim que se esvai e que eu digo que a palavra muda. São aqueles que em silêncio sentem tudo e não sabem dizer. Nós, poetas, revelamos essas pessoas que ficam em silêncio e nós damos dom à fala em dizer o que o sentimento está dentro de cada um. Que coisa boa. Agora, assim, me fale um pouquinho da Afran. Sua cadeira é a 29, né? Minha cadeira. Sua patrona Nada mais, nada menos que Clarice Lispector. Que eu já li, acho extraordinária a forma de pensar. E, Ricardo, eu tinha que defendê-la. Tinha que defender Clarice. Eu digo, meu Deus, Clarice, como eu extraí uma pureza, uma beleza, as palavras dessa mulher tão enigmática? Como fazer? Então, fui juntando algumas palavras dela. Fui juntando, e dentro também pincelei algumas palavras que dessem ênfase ao contexto que eu iria defender. Então, chegou o dia de defender. Eu fui defender no teatro, né? Então, esse me deixava um pouco ansiosa, porque eu tinha que apresentar isso para me ficar totalmente já forte dentro dessa academia se eu não fizesse minha apresentação e defendesse minha patrona. Então, eu vou apenas um pequeno texto que, dentro dessa descrição, ela diz assim: depois que eu parar de falar, você me desconhecerá ainda mais. É sempre assim que acontece. Quando mais a gente se revela, os outros começam a nos desconhecer. Saiba apenas que sou uma criatura feita de barro e sonhos. Minhas desequilibradas palavras são luxo do meu silêncio. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada em cheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. Desnudei-me de poemas, mas vesti-me de crônicas, contos e romances. E nesse universo intimista e carregado de metáforas, andei como esfinge sob os trilhos invisíveis pela legião estrangeira, onde os laços de família me levaram a embrenhar-me por uma cidade clandestina, na busca incessante pelo sopro de vida. Dentro do meu peito há uma coisa que me corrói, bem aqui, perto do coração selvagem. O medo sempre me guiou para o que eu quero. E porque eu quero, temo. Muitas vezes foi o medo que me tomou pela mão e me guiou. O medo me leva para o perigo. E tudo o que eu amo é arriscado. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumaria depressa o modo de me achar. Mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. A liberdade é pouco. E o que eu desejo ainda não tem nome. E à beira de sua nudez estava o mundo. Essa coisa iminente e inalcançável. Ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas e outras coisas. Que ninguém se engane. Só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. E dentro dele, renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou escuro da noite. Quando eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Traduzo o silêncio e o que não pode ser dito, pois tudo é um mistério, tudo é enigmático. Quando eu não escrevo, estou morta. Que minhas desequilibradas palavras, Ricardo, sejam o luxo do nosso silêncio. Que Clarice coisa Lispector. boa. Nós vamos dar uma paradinha, voltamos com você e daqui a pouco a gente conversa com a doutora Liana, tá bom? Você que está em casa, a gente vai dar uma paradinha de 1 minuto, mas nos aguarde aí, é rapidinho, vai e volta bem rápido. 1 minutinho só, voltamos já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade.
Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, obrigado por você ter nos esperado. Deve ter tomado um pouquinho de água e voltado a vocês aqui de todos os bairros da cidade de Mossoró, de toda a região, nosso forte abraço. Ainda estamos aqui com ela, a poetisa Vânia Reis. Vânia é um dos grandes homens que eu admiro da história, chama-se Sócrates. E ele deixa uma frase belíssima que ele diz assim, você conheça a si mesmo. Ou seja, conhece-te a si mesmo. Quem é Vânia por Vânia mesmo? Vânia é uma pessoa que todo dia a busca dela mesma. Todo dia eu procuro encontrar-me, achar um espaço onde eu me sinta firme dentro de toda a minha vida. Então eu vivo assim, eu vivo cada dia como se não fosse o último, eu quero viver intensamente tudo. Essa é Vânia. Então Vânia é aquela pessoa que busca. Aprendiz da vida. Aprendiz da vida, eu sou uma aprendiz da vida. Que coisa, eu só me vejo assim, a gente galga alguns cargos seculares, acadêmicos, mas eu acho que a única coisa que me descreve hoje é que eu sou um eterno aprendiz. Nós somos eterno aprendiz. Observador das coisas. Vânia, com certeza. Eu queria lhe agradecer e espero... Prazer é meu, Ricardo. Você volte outra vez para conversar, a conversa foi boa. Obrigada. Certo? Faça as suas considerações finais ao nosso público que está ali nos ouvindo, nos assistindo. Quero agradecer a todos, né? E com um imenso prazer que eu estou aqui com vocês, né? Mostrando um pouco de quem é Vânia e falando um pouco sobre minha poesia. E é com grande carinho que eu estou aqui com você, Ricardo. E muito obrigada. Bom, gente, nós agradecemos a participação direta de Vânia Reis, poetisa, que esteve conosco até agora, nesse momento, mas também, dando sequência, estamos com doutora Liana Carlos Lacerda, advogada de muito tempo, não por ser idosa, pelo contrário, chegou muito jovem à profissão, por isso tem muito tempo de advocacia, é uma pessoa, é o que eu costumo dizer, é uma guerreira, uma lutadora, é uma mulher que coloca na cabeça a vitória e persegue dia a dia até conseguir. Uma pessoa muito abençoada nessa cidade, que tem abençoado essa cidade com sua humildade, sua participação ativa socialmente. Liana não precisa apresentar currículo, ela é um currículo em si. É uma pessoa que sempre esteve ao lado das pessoas mais humildes, defendendo os mais carentes. Liana representa bem a luta de uma sociedade que vem de famílias humildes, mas que lutaram, venceram e tem mostrado ao nosso povo como vencer também nas lutas sociais, em defesa do mais pobre, do mais humilde. Eu tenho visto e acompanhado há anos a advogada Liana. Liana, seja bem-vinda ao nosso programa. Nós agradecemos sua participação em estar conosco aqui. Eu queria agradecer, Ricardo, pelo convite. Queria confessar que é a primeira vez que eu participo de um programa de televisão, onde eu posso expor meus pontos de vista. Eu sempre fui uma mulher muito atuante, militante na área jurídica, mas muito reservada, de princípios cristãos, evangélicos, e sempre preservei e lutei por ter um lugar na sociedade jurídica para defender os meus clientes, os jurisdicionados, com afinco e presteza. Não me desincumbi dessa função até hoje. São 37 anos de advocacia, só respeitando o recesso forense. Que coisa boa. Liana, nos fale um pouquinho como foi essa sua trajetória de chegar à universidade e por que o curso de Direito? Qual foi o motivo?
Ricardo, na verdade, eu aspirava em ser médica. E depois eu me descobri vocacionada para a advocacia quando fui optar entre medicina e direito. Meu avô exerceu a função de juiz nomeado pelo tribunal no interior do Rio Grande do Norte, em Patu. Ele foi nomeado, na época os juízes não eram togados, nem concursados, eram nomeados, e meu avô chegou a ser juiz. Depois, na minha família, a família Carlos, temos muitos juristas, juízes, promotores. É uma família que tem tradicionalmente o direito em suas veias. E eu acho que isso foi que me motivou muito a querer exercer a profissão de advocacia. Eu entendo. Ser advogado não é fácil, principalmente pela incompreensão social que há da outras partes, né? É tido como uma ideia errônea sobre a profissão de advogado. Já passou aqui, alguns advogados já passaram aqui, Antônio Clóvis. Amanhã, essa semana ainda, estará conosco o grande Wilson Bezerra de Moura, que é um grande advogado. Hoje já foi tudo, não adianta nem comentar, estará também conosco. Mariana, assim, qual é a causa, sem citar nomes, lógico, qual foi aquela causa que lhe impactou, que você lutou e disse, meu Deus, que vitória maravilhosa, essa pessoa precisava vencer a justiça ou na justiça? Você lembra? Ricardo, existem umas causas que nós chamamos de vitória de pirro, que você ganha, mas não recebe, não tem a efetividade jurisdicional, funcionou, a celeridade processual, todos aqueles princípios, mas o resultado você não colheu. Existem os dissabores nas causas. Os advogados não ganham todas as causas. Aliás, quem ganha é o cliente. Nós batalhamos para que o direito seja aplicado à vida do jurisdicionado. Mas eu tive uma causa emblemática. Eu sou apaixonada pelo direito do trabalho. Apesar de ter exercido por muitos anos, quando fui advogada das Assembleias de Deus, por 20 anos, a vara de família, para fazer os divórcios remédios, que as pessoas chegavam na igreja com o estado civil separados de fato ou não estavam legalizadas as suas situações, e eu, na função de advogada das Assembleias de Deus, da Assembleia de Deus de Mossoró, eu regularizava essa situação para que o novo membro da igreja tivesse sua situação legalizada perante a igreja. Perante a igreja e sobre os ordenamentos da igreja. Tradicionalmente, estatutariamente, como eu participei de alguns estatutos ajudando, o pastor Martins me chamou, eu sei que para seguir função dentro da igreja precisa estar regularizado socialmente, que é chamado de casamento, tendo algumas possibilidades, né? E aí, coisas de igreja, mesmo teorias de igreja. Mas, agora, a causa emblemática que eu gostaria de... Eu estou esperando para ouvir. Vou dizer, eu tive uma causa trabalhista contra uma grande estatal no país, que tinha uma das suas sedes em Mossoró, de uma funcionária que foi demitida 3 vezes. Ela era demitida, eu entrava com a ação de reintegração, ela era readmitida. Passava um período, a empresa demitia de novo a funcionária. Na 3ª vez, ela foi demitida de novo e o processo estava em curso no TST, em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, quando ela foi demitida pela 3ª vez. E eu entrei com ação inédita, que deve ter essas 5 ou 6 ações dessa no país, inclusive no país de Mossoró, né? Que Mossoró é uma cidade com inúmeros talentos em todas as profissões. E, resumindo, eu entrei com ação de atentado na Justiça do Trabalho. Chegou o ponto dessa ação ser comentada nas universidades, que um professor, juiz de direito do trabalho, perguntou para os alunos se eles conheciam uma ação de atentado na Justiça do Trabalho. E eles desconheciam, e ele citou o meu caso na universidade. Eu sou advogada dessa ação de atentado, fui vitoriosa. Como é que essa ação... Ela é uma ação excepcional na justiça, né? É uma ação... É tanto que a minha é inédita, né? Entre as 5 do país, a de Mossoró é. Eu acho que no âmbito da Justiça do Trabalho, ninguém entrou com ação de atentado. Não é do meu conhecimento, fora a minha ação. Devido à recalcitrância da empresa, eu tive que entrar com ação de atentado.
provando o quê? Que as decisões judiciais não estavam sendo cumpridas. E aí a empresa foi multada numa quantia vultosa, caso cometesse novos atos de demissão, até que o processo tivesse transitado em julgado no TST. E, graças a Deus, fomos vitoriosos, a pessoa terminou se aposentando na empresa, e era por uma lesão profissional, a LER, que tinha danificado seus tendões e ela atinge os movimentos repetitivos, onde ela digitava 20 mil números de telefones por mês, mais ou menos isso. Isso causou uma lesão permanente nela até hoje. Mas tivemos êxito na ação. Que coisa boa. Liana, teve um período que vocês construíram e deram à Assembleia de Deus, vocês deram um monumento, não foi? Uma bela construção. Como surgiu esse sonho? Ricardo, isso é muito bonito, demandava muito tempo para eu expor, mas eu vou tentar resumir. Numa noite de Natal, eu fui sacar um dinheiro no Banco do Brasil. Uma criança me pediu um presente. Compra uma bola, que tinha aquelas festas de Santa Luzia, que vendia aquelas bolas. Eu disse, me aguarde, que eu vou sacar o dinheiro no banco, é aqui, vizinho. Quando eu voltar, eu lhe dou a bola. Fui. Para minha frustração, quando eu voltei, a criança não estava esperando a bola. E aquilo me estragou minha noite de Natal, porque eu não pude dar. Mas eu sonhei, à noite de Natal, construindo um orfanato. Então, eu fui junto com meu esposo na época, e começamos um projeto chamado SOS, Salvação, Oração e Sopa. E construímos o orfanato. A obra foi feita com a ajuda de muitas pessoas, a obra foi construída. 1.200 metros quadrados. O orfanato levou, se eu não me engano, 3 anos de construção, e depois nós doamos para a Assembleia de Deus o edifício para que ela continuasse a obra, porque o custo é muito alto no orfanato. Existem algumas crianças adotadas que foram recebidas no orfanato. É o único processo que eu não cobro honorário advocatício, é o de adoção, porque é uma coisa pessoal minha. E o orfanato hoje pertence a uma outra instituição, que se chama Casa do Caminho, e que o trabalho que eu iniciei continua sendo feito com muita maestria, eu só tenho que agradecer. A minha parte eu fiz. Que coisa boa, Liana. A Casa do Caminho, eu conheço, eu tenho alguns colegas que pertencem à Casa do Caminho. E tem um trabalho lindo. Trabalho voltado para o social. Quero parabenizar vocês da Casa do Caminho, do Albem. O Albem faz o bem em Mossoró. Rotary Club Mossoró, sob a presidência de Geraldo Maia do Nascimento. São instituições que estão dentro da cidade, atuam silenciosamente. Eu acho interessante e belo, e aí eu queria um minuto para abrir um parênteses. Essas instituições que eu citei, elas não levantam bandeiras para, eu estou aqui. Não, são instituições que trabalham. A vocês do Albem, Deus abençoe vocês, com as suas ricas graças. A vocês do Rotary Clube de Mossoró, Nova Betânia, sob a presidência de Geraldo Maia do Nascimento. Deus abençoe vocês. A Casa do Caminho, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é um dos filhos de Geraldo Maia, que é o presidente lá, hoje. Um dos filhos de Geraldo Maia. Se eu não tenho muita certeza sobre isso. Deus abençoe a todos vocês. Eu sei que meu amigo pessoal, Lairinho, ele participa também do Rotary, da Casa do Caminho. Então, aqui vai meu abraço, meu forte abraço. Vocês alegram o meu coração quando eu vejo a generosidade pelas pessoas simples e humildes. Liana, você sempre foi essa guerreira, sonhadora, guerreira, lutadora, né? Nos fale um pouco mais sobre sua vida em relação, Liana, a seu desenvolvimento, sua trajetória de vida como pessoa humana. Ricardo, eu trabalho praticamente desde os meus 17 anos. Meu primeiro emprego foi no Bradesco e não dava para conciliar com a Universidade de Direito, que eu saía muito tarde do banco para chegar na universidade, né? E aí eu tive que optar entre estudar ou trabalhar. E tive a felicidade de contar com a ajuda dos meus pais
para que concluísse o curso de Direito. E de lá, depois da universidade, concluí meu curso em 1985 e recebi meu grau em 86, no dia 10 de janeiro, inclusive aniversário do meu segundo filho. E eu digo que ele é meu diploma também, né? E aí minha trajetória realmente, Ricardo, foi muito voltada para a Justiça do Trabalho, apesar de ter feito Direito de Família muito concomitantemente, mas advoguei para a Petróleo Brasileiro S.A. por quase 10 anos, fui 15 anos advogada do Grupo Riachuelo e do Grupo Otoche, exerci a função de assessora jurídica da Secretaria de Cultura no governo Rosalba Ciarline. Hoje eu sou controladora da Câmara Municipal de Grossos e também exerço minha advocacia na minha própria banca, no Átrio Jurídico, que é o nome da minha banca de advocacia, com mais outros advogados. E digo a você, apesar de estar muito próxima da aposentação, né, pelo INSS, eu pretendo ainda continuar alguns anos como advogada, porque eu sou vocacionada para a advocacia, porque eu gosto de defender o direito do jurisdicionado e me empenho, às vezes até demais na carreira, chegando a ser criticada porque gosto de defender com muito afinco o meu cliente. Isso é uma característica de cada um, né? E gosto de estudar direito, como gosto de estudar teologia. Eu vi o senhor se reportando, você é meu amigo de muitos anos, nos conhecemos, temos uma coisa em comum muito profunda, que é o nosso amor pelo Evangelho, o Evangelho puro, cristalino, como está na Bíblia. E também sou amante do livro da Bíblia. Eu vi você dizer que tinha vontade de, quando era criança, dormir abraçado com a Bíblia. Eu digo a você que em todos os compêndios de direito que eu li, todos os grandes escritores de direito, eu acho a Bíblia o livro mais importante. É verdade. Da vida. É verdade. Que engloba todas as ciências, todos os conhecimentos, todos os saberes. É um livro condutor de fé e obra cristã. É verdade. Então, o meu melhor livro é a Bíblia. Liana, eu tenho uma impressão, e aí você me deu a chance de dizer isso ao público, eu tenho uma impressão que no último dia, naquele dia da nossa busca, porque nós saímos da vida em busca de algo, né? Do sonho, de algo que relaciona-se ao sonho. E eu acredito que naquele último dia que a gente chega diante do trono, e eu acredito, você não tem obrigação de acreditar não, e eu acredito que nenhum pecado será lembrado, pelo que eu li o apóstolo Paulo. Nenhum será lembrado, nem cobrado. À medida, caros amigos que estão me ouvindo, vai ser uma coisa muito mais profunda. E eu sugiro a vocês, já que Liana citou, eu sou um grande apaixonado por isso, 1 Coríntios capítulo 13, leia todo ele. Lá está a medida. E a medida vai ser o amor. Você vai ser medido pelo que deixou de fazer, pela oportunidade que teve e não fez generosamente aquela pessoa que precisava. Essa vai ser a medida. E essa medida, Liana, ela é muito mais severa do que a medida de pecado A, pecado B. Nem serão lembrados, segundo Paulo. Nem serão lembrados. Mas a medida daquilo que eu deixei de fazer pelo próximo, essa será severa. Liana, quem é Liana por Liana mesmo? Estudante sempre. É um estudante, Um estudante. Né? Estudante de direito, estudante da vida, estudante da palavra de Deus. Ricardo, eu costumo dizer que a palavra de Deus realmente é uma faca que divide a alma e a medula. A palavra de Deus é muito forte na minha vida. É eu tenho uma fé inabalável em Deus, em todas as diretrizes que Deus deixou. E eu vi agora você falando sobre a medida do pecado, assim, como Deus vai fazer essa equação. E eu lhe diria o seguinte, o amor vai prevalecer.
o amor certeza. vai prevalecer, Com sim. certeza. A graça, né? Com certeza. A graça. Não é à toa que Paulo dizia, né? Onde superabundou o pecado, superabundará a graça. É verdade. Então, quem somos nós para julgarmos como será essa medida, né? É verdade. Então, minha trajetória de vida foi buscar a justiça. Que coisa boa. Para mim e para as outras pessoas que me procuraram para reivindicar os seus direitos. E eu continuo buscando. Liana, suas considerações finais, nós já estamos encerrando. Queria primeiro parabenizar você, lhe conheço, sei que você é um grande estudioso, tanto da palavra de Deus como dos livros jurídicos. Terminou seu doutorado com sacrifício, seu mestrado, hoje é um ensinador, é um homem educado, porque a primeira característica de um educador é ser educado. Você é um exímio educador. O seu programa está de parabéns por revelar vários talentos que temos na nossa cidade de Mossoró. Esse programa resgata a memória, como o nome dele diz, né? Memória acadêmica e transitória, né? E trajetórias dessas pessoas, suas vidas, expor um pouco do que elas pensam, do que elas estão contribuindo para a sociedade. Cada um de nós contribui com uma fagulha do seu talento e do que pode fazer pelo próximo. E o seu programa mostra para as pessoas o talento de cada um nas suas diversas áreas, né? Não só da academia. A Seju está de parabéns, porque o direito é muito amplo, é irrestrito, e aí dá oportunidade para que as pessoas mostrem seus talentos e divulguem para a sociedade quem são e que existem pessoas boas ainda fazendo coisas boas. Eu que agradeço a participação, agradeço a participação de Ivângela Reis, poetisa, escritora, agradeço a participação de Liana Carlos Lacerda, e a você em casa, continuo eu dizendo a mesma coisa. Obrigado pelas palavras de carinho, Liana. A você que está em casa, eu estou dizendo a mesma coisa. Insistentemente dizendo a mesma coisa. São exemplos de vida trazidos aqui a você, para mostrar que onde você estiver, se você conseguir manter dentro de si a chama acesa dos 3 princípios, você vai longe. A você, meus alunos, de município, de universidade, de estado, a vocês que me acompanham na rádio, na FM 105, a vocês que me acompanham nos 2 grandes jornais que eu escrevo, principalmente o daqui de Mossoró, minha grande paixão, o Jornal Mossoroense. Não esqueçam, os 3 princípios levam você longe. Quais são, Ricardo? 1. Obedeça papai e mamãe. Que princípio extraordinário. Eles querem seu bem. Escute ele. Através de obedecer papai e mamãe, geram bênçãos na sua vida. Deus se encarrega de lhe ajudar. 2. Trabalhe, estude. Não tenha medo de trabalhar. Não tenha medo de estudar. Estamos aqui não para viver em mármores, mas para sentir o dia a dia, correr e vencer. 3º e último princípio. Ame a Deus. Tenha Deus como seu ajudador. Socorra-se nele. Para vocês que estão em casa, nosso muito obrigado, nosso forte abraço, e estaremos de volta em breve com mais um programa Memória Acadêmica Trajetória. Forte abraço.